louvado Salvador. 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito Salvador. Graça e paz, meus amados irmãos. A você que está em casa, seja muito bem-vindo a este nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui unicamente com o objetivo de adorarmos e cultuarmos a esse Deus eterno, onipotente, onipresente e onisciente. Elevemos nossas vozes ao trono de graça em oração e adoração. Pai Santo, Pai Eterno, louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre, Pai. Estamos aqui porque nós fomos alcançados pelo Teu amor. Pai, nós pertencemos a Ti. Pedimos nesse momento a direção do Teu Espírito Santo para todas as partes desse nosso culto, que ora a Ti prestamos. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que podem ter acesso a este momento de adoração e de culto. Leva o Teu conforto, o Teu refrigério, alcança as almas, Senhor, que amam, que dignificam o Teu nome. Recebe também a nossa adoração, Pai. Uma adoração, Senhor, que nós queremos Te prestar de coração sincero. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso desejo, e nós queremos aqui unicamente Te glorificar nesta noite. Nos abençoa, nos dirige, nos conduze em todas as partes deste culto. E nós fazemos esta oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu convido a todos a se colocarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías de número 26. Nós vamos proceder com a leitura alternada do primeiro versículo ao versículo 13 desta passagem do profeta Isaías. Isaías 26, de 1 a 13, passamos esta leitura de modo alternado. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até as terras, até o pó. A vereda do justo é plana, tu, que és justo, aplanas as veredas do justo. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque, quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma.
Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti, somente é que louvamos o Teu nome. Que o nosso Deus, queridos, esteja aplicando esta leitura que realizamos agora na Sua palavra. Amém? Vamos ser levados a Deus, irmãos, em pé, como nós estamos. Vamos adorar a Deus com o hino de número 38 do nosso inário Novo Cântico. Irmãos, vamos louvar ao Senhor também nessa noite. O hino 38, 1000 vezes, 1000 louvores, também encontra-se impresso no boletim. 38, vamos louvar a Deus com toda a nossa força, sabendo que o Senhor é motivo da nossa adoração. Vezes 1000 louvores e damos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu a cruz, por sua imensa graça, o seu insigne amor. Salvador, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador, eis ao redor do trono Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com se adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. 1000 vezes louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Louvado seja Deus. A igreja ainda de pé, nós queríamos fazer a leitura de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Nós estamos num momento de confissão e arrependimento. Eu queria que nós fizéssemos essa leitura em uma só voz, está impresso no nosso boletim. Eu queria que nós recitássemos juntos esses 2 versículos de 1 João, todos a uma só voz.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, neste momento os amados podem sentar. Eu queria que nós ficássemos alguns momentos em oração silenciosa, confessando assim ao nosso Deus os nossos pecados, as nossas faltas. Nós sabemos que nós temos falhado, através de pensamentos, palavras e ações, nós temos entristecido a Deus muitas vezes com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Paremos nesse instante, alguns instantes, depois o pastor Genival estará quebrando o silêncio com uma oração de confissão ao nosso Deus. Ah, Santo Deus, graça te damos por esse momento sublime em nossas vidas, Pai, onde estamos na Tua casa, no dia do Senhor. Já entoamos canto de louvores como expressão do nosso amor a Ti. Nesse momento do culto, Deus, nós clamamos pela graça do perdão sobre nossas vidas. Apesar de sermos lavados com o sangue do Cordeiro, pela cruz de Cristo que nos regenerou, nós ainda, Deus, cometemos pecado por pensamento, por palavra, por omissão. E reconhecemos diante de Ti nesta noite que só a graça do perdão, Pai, pode nos libertar do pecado. Por isso, Deus bendito, sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, as nossas ações, e remove de nós, Deus, todo resíduo de pecado em nosso coração. Oh Deus amado, é confiante tão somente na Tua misericórdia que nós clamamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Neste momento nós teremos um momento de louvor e adoração. Seremos conduzidos pelo pastor nesta adoração, neste momento. Amados irmãos, vamos também nesse momento louvar ao Senhor. Vamos colocar de pé e vamos engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor através também de cânticos. Um desse cântico também está no boletim, impresso no boletim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Então você que tem um boletim, você vai ter este cântico. Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa alegria. Sabe que Deus, Ele conhece e sonda o nosso coração. Cantemos a começar em mim. Todos um, como Tu és, a começar em mim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio do perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Novamente a começar em mim,
todos. Onde a frieza que haja amor, onde a frieza que haja amor, onde a honra e o perdão, para que teu corpo cresça assim, a benevolência. Para terminar, começar em mim, quebra corações, que sejamos todos um, como tu és em nós. Esse mesmo Espírito, vamos louvar a Deus também, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Coroado estás, ó Rei Jesus. Louvemos a Deus também, ao único que é digno. Você conhece esse cântico? Vamos louvar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos, ao único que é digno, a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ao único que é digno, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas leal, ministramos o louvor. Coroado estás, ó Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso, consagramos todo nosso ser a ti. Louvado seja Deus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus nos diz no Salmo 19, versículo 12 e 14, 12 a 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença,
Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, nós estamos num momento de gratidão do nosso culto, onde estaremos consagrando a Deus os nossos dízimos e ofertas. E neste momento, como nós estamos nesse momento de distanciamento, os irmãos podem permanecer onde estão, os diáconos irão passar para fazer essa coleta. Se você já não colocou no gasofilácio, você pode colocar para que os diáconos possam recolher. Ele vai passar banca por banca, enquanto nós estaremos louvando ao nosso Deus com o canto do pastor e o seminarista Abraão. Louvemos a Deus também pelos dízimos e as ofertas. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o rei pra brilhar. Os céus, a terra e o mar, e todo que nele há, o adorarão e confessarão Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurretor dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos ser levados a Deus, irmãos, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Convidamos o diácono Hugo, que esteja nos elevando a Deus, uma oração de gratidão ao nosso Deus. Amados, a palavra de Deus em Apocalipse, ela fala, quando as cartas às igrejas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a falar aos nossos corações, a sua igreja, desta noite. Então pedimos que os irmãos fiquem atentos ao que Deus vai falar aos nossos corações. Convidamos o seminarista Abraão, que estará trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco e com todo o povo de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos, mais uma vez, louvando ao Senhor através da nossa atenção, com os nossos ouvidos, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra, as Sagradas Escrituras. E nesta noite nós estaremos refletindo no texto de Juízes, nos capítulos 10, 11 e 12. Semana passada nós estivemos na congregação do Bairro Novo e estivemos pregando nesse texto da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos mais uma vez aqui, alguns irmãos que estiveram conosco lá estarão mais uma vez ouvindo essa pregação da palavra do Senhor. Dizem que quando a comida é boa a gente repete.
E a palavra do Senhor, de fato, ela é o melhor manjar, a melhor comida a qual nós podemos nos alimentar. E ela sempre se renova nas nossas vidas. Certamente se renovará na vida de cada um de nós, para a glória do nosso Deus. Juízes, capítulo de número 10, 11 e 12. Nós iremos refletir de maneira um tanto que panorâmica nesse texto da palavra do Senhor, mas nesse primeiro momento nós iremos ler apenas o versículo de número 16 do capítulo 10 do livro de Juízes. A palavra do Senhor nos diz assim: E tiraram os deuses alheio do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Amém. Senhor Deus, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração humano. E ela é mesma, Senhor Deus, é a fonte de vida para o coração do pecador errante, aquele que anda, Senhor Deus, vagueando em meio a esse mundo e carece de um norte, carece de uma direção. A tua palavra é fonte de vida, Senhor Deus. Ela é alimento para a alma, ela é lâmpada para os nossos pés. E nós clamamos ao Senhor nesse momento pelo auxílio do teu Espírito, pois reconhecemos, ó Pai, a fragilidade do pregador. Nesse momento, Senhor Deus, nós de nós mesmos, nós não podemos fazer nada como homens que somos, mas o Senhor pode, ó Pai, a tua palavra pode, o teu Espírito pode, Senhor Deus, transformar o coração do mais vil pecador, transformar as nossas vontades, fazer-nos inclinados para as coisas do Espírito. E nós clamamos ao Senhor: vivifica-nos pelo poder da tua palavra, transforma-nos pelo poder da tua palavra. Ó Senhor Deus, que o nosso coração esteja, Senhor Deus, aberto para receber com alegria a tua palavra. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão nos acompanhando em casa. Ó Senhor Deus, que distração alguma possa roubar a atenção desses irmãos. Nós oramos pela nossa cidade de Gravatá, Senhor Deus. Manifesta graça, Senhor Deus, sobre essa cidade para a glória do teu santo e bendito nome, ó Pai, pois tão somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Amém. Aleluia, meus irmãos. Recentemente, não faz muito tempo, eu assisti uma palestra de uma senhora chamada Lídia Uknavitch. E essa senhora, na plataforma TED, ela começa a discursar sobre uma palavra que resume um tanto que a sua vida e a sua palestra. E ela começa a falar sobre pessoas desajustadas, pessoas deslocadas, pessoas que não se enquadram muito bem, pessoas com históricos terríveis de sofrimento, de angústia, de perdas e de fracassos ao longo da sua jornada. E é muito interessante a maneira como ela aborda essa questão e ela aplica a sua própria vida. E aqui, de modo particular, nós estamos diante de um texto que vai falar justamente de pessoas desajustadas, que vai falar justamente de pessoas errantes, de pessoas que constantemente erraram ao longo da sua jornada e ao longo da sua caminhada. O povo do Senhor, que por diversas e diversas vezes, pelo menos 7 vezes, o texto do livro de Juízes nos apresenta, dizendo como no versículo 6, que tornaram os filhos de Israel a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, tornaram os filhos de Israel a quebrar a lei do Senhor, a andar errantes, a fazer coisas desastrosas que trouxeram consequências gravíssimas para a sua vida, como nós bem percebemos ao longo da leitura desse texto, dessa unidade literária a qual nós estamos diante dela. A palavra do Senhor vai nos ser dito que eles fizeram aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Então no versículo 7 é nos dito que acendeu-se a ira do Senhor para com os filhos de Israel por conta do seu
seus desvios, por conta da tronchidão da sua vida, a vida torta e trôpega a qual eles estavam andando, acendeu-se a ira do Senhor para com eles. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus que se ira, Ele é um Deus que sente indignação todos os dias. É isso que vai dizer a palavra do Senhor lá nos Salmos, lá nos Provérbios. Se o homem não se arrepende, Ele já tem instrumentos de morte preparado para o homem. O nosso Deus, Ele é um Deus que é infinito em amor, mas Ele é um Deus que se ira contra o pecador, contra aqueles que andam em contradição com a sua palavra, contra aqueles que tornam a sua cerviz dura, o coração endurecido, que fazem da sua palavra e da sua vontade e daqueles que são os pregadores da sua palavra como se fossem qualquer coisa, como se fosse uma poesia, como se fossem simplesmente pessoas que estão a entreter outras pessoas. E é nos dito que acendeu-se a ira do Senhor para com o seu povo. E a expressão, quando é dito acendeu-se a ira, é semelhante a de um boi bufando bravo. Essa é a expressão do texto original, é de que as narinas do Senhor, elas pegaram fogo. É isso que aponta o texto da palavra do Senhor. E é nos dito que em decorrência da idolatria de Israel, em decorrência dos seus pecados, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. É isso que vai dizer a continuidade do versículo 7. Entregou-os nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, e por 18 anos eles padeceram debaixo da opressão dos seus dominadores, daqueles que vieram como instrumentos de juízo sobre a sua vida. E é nos dito no final do versículo 9, Israel se viu muito angustiado. É para isso que levam os deslizes da nossa vida, é para isso que conduz o pecado que muitas vezes se parece belo, se parece tão atrativo aos nossos olhos, que a nossa carne lateja, desejando muitas vezes inclinar-se para o pecado. No final são caminhos de angústia, no final são caminhos de morte, no final são caminhos de tristeza, no final o que resta são lágrimas de angústias por parte daqueles que fazem da sua vida toda uma tronchidão, que corrompem completamente a sua vida. Então os filhos de Israel, no versículo 10, eles clamaram ao Senhor. É interessante, nesse primeiro momento em que eles clamam ao Senhor, pois é dito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, e eles começam a clamar de fato diante do Senhor. Então é interessante que é nos dito que o Senhor, no versículo 14, vai dizer, e de clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem. Vejam, meus irmãos, uma coisa é Israel deixar o Senhor, uma coisa é eles abandonarem o Senhor, outra coisa completamente diferente é Deus os abandonarem. E é justamente isso aqui que está acontecendo. E por que isso acontece? Porque nesse primeiro momento o que estava acontecendo era o seguinte: eles estavam tratando o Senhor como se fosse um ídolo qualquer. Eles estavam tratando ao Senhor como se fossem os ídolos aos quais eles mesmos estavam servindo. Cerca de 7 ídolos, eles estavam se entregando à idolatria desses ídolos. E é como se eles estivessem dizendo diante do Senhor, nós queremos o teu livramento, nós queremos a tua bênção, nós queremos aquilo que brota das tuas mãos, mas nós não queremos ao Senhor. Porque não há como nós unirmos essas duas coisas, não há como adorar ao Senhor e ao mesmo tempo adorar Mamon. Não há como adorarmos ao Senhor e ao mesmo tempo nós adorarmos ao braço da carne, aos ídolos que brotam do coração. Nesse contexto, a idolatria era de fato uma idolatria voltada para estátuas, para objetos feitos por mãos humanas, mas o coração humano é uma fábrica de ídolos, como já dizia João Calvino. Os nossos corações são predispostos à idolatria, a adorar o ego, a adorar o dinheiro, a adorar os relacionamentos e toda uma vastidão de ídolos, de coisas que podem tomar a centralidade do nosso coração. E a partir desse momento, nós estamos dados à idolatria, desviamos-nos do Senhor. E quando nós
misturamos as coisas, a idolatria que trazemos em nosso coração, com o simples desejo de obter bênçãos do Senhor, mas não o Deus da bênção. Certamente a palavra que é destinada para nós é igual a essa que o povo do Senhor recebeu aqui nesse momento. Ide e clamai aos vossos deuses. Ide e clamai ao dinheiro. Ide e clamai aos ídolos do Estado, do governo, que muitas vezes os homens idolatram. Ide, adorem e busquem socorro nestes, aos quais vocês por tanto tempo têm buscado. E é então que Israel toma uma atitude radical, uma atitude de coragem, uma atitude que de fato faz uma transformação e é um divisor de águas nesse quadro de abandono, pois eles estavam de fato lançados à ira do Senhor, de maneira semelhante ao que se vê lá em Romanos, capítulo 1, que por terem servido e adorado a criatura em vez do Criador, Deus entregou tais homens as suas paixões, as suas concupiscências. Veja, esse é um dos aspectos da manifestação da ira de Deus, é quando Ele nos entrega aos nossos próprios deleites, às nossas próprias satisfações mundanas e carnais. Mas então, como dissemos, o povo tem uma atitude radical, e o povo, é dito no versículo 16, que eles tiraram os deuses estranhos do meio deles. E aqui essa atitude não importava, quer o Senhor os livrasse, quer não. A atitude do povo aqui agora era de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Quer o Senhor os livrasse, quer não. Eles estavam dispostos a adorar e servir ao Senhor como único e verdadeiro Deus, como está escrito: ouve agora, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, tão somente a Ele adorarás, tão somente a Ele prestarás culto, tão somente diante dEle clamarás, e Ele te socorrerá no dia da tua angústia. Então, quando o povo tem essa atitude, o que é que acontece? Já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Já não pôde mais o Senhor reter a sua mão bondosa, o seu braço que vem em resgate do seu povo. O nosso Deus, Ele é um Deus que está intimamente ligado ao seu povo. Ele está unido em um pacto, em uma aliança que não pode ser quebrada. E não há como o povo de Deus ser afligido, ser maltratado, sem que não tragam implicações ao santo nome de Deus. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Esse era o questionamento muitas vezes dos salmistas e do povo quando passavam por momentos de aflição. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? O Senhor Deus, Ele está ligado ao seu povo com um pacto soberanamente administrado, um pacto que Ele mesmo estabeleceu, um pacto que não depende de nós mesmos, mas depende da unilateralidade da sua soberania e da agência dEle mesmo em nossos corações. E vejam como foi importante a ação de Deus, disciplinando o povo, e de certa forma, de fato, os castigando, dizendo: vão e clamem aos seus deuses. Isso veio no coração do povo, trazendo um quebrantamento. De fato, eles se voltaram para o Senhor. Mas, meus irmãos, apesar de toda a tronchidão, se assim podemos dizer, do povo de Deus, de seus desvios, de toda essa sua maneira errante de andar, de pecar contra o Senhor, de fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus reto, e Ele permanece fiel a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. É justamente por isso também que nós vemos aquilo que é dito, que Ele não pôde reter a sua compaixão. A ideia aqui é de que o Senhor sentiu dores no coração, Ele sentiu profundas dores em relação ao sofrimento do seu povo. Lá em Isaías 63, é nos dito na palavra do Senhor: em toda a angústia deles foi Ele angustiado,
Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. O Senhor é um Deus que se compadece das aflições do seu povo. Ele é um Deus que sofre junto com o seu povo. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. E no ato da sua livre graça, no ato da sua livre manifestação de compaixão, da sua misericórdia, do seu coração ser posto na miséria do povo, por muitas vezes Deus levantou e se utilizou de instrumentos completamente que estavam longe da percepção humana de serem de fato utilizados por Deus. E nesse quadro são levantados diversos juízes, como Gideão, um homem que pôs o Senhor à prova, um tanto que de incredulidade. Nós vemos também nesse livro de Juízes, outro homem como Sansão, que por tantas vezes cometeu tantos deslizes, tantas coisas que agravaram a sua história, mas Deus se utilizou dele, apesar da sua fraqueza. Homens como Baraque, que foi necessário que Débora o exortasse. Naquela cultura isso era algo impactante, uma mulher chegar para um homem e exortar-lhe, e dar-lhe ordens, e estimulá-lo. E Baraque, ele encontra-se nessa condição. E por fim nós vemos aqui Jefté. Jefté é esse homem que também um tanto que não se enquadra dentro das concepções religiosas e daquilo que o mundo muitas vezes concebe como sendo libertadores. Então, pensando sobre todas essas questões, nós gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: desajustados instrumentos da compaixão divina. Que instrumentos são esses da compaixão divina, esses instrumentos desajustados? São instrumentos com históricos indesejados. Pessoas com históricos familiares indesejados, pessoas até mesmo que em suas vidas trazem marcas, que têm vergonha de confessá-las e de expô-las diante das pessoas. Observe justamente aquilo que nós vemos, versículo 1 ao 3, e também lá mais adiante, dos versículos 29 em diante, quando Jefté faz um voto. Nos versículos iniciais do capítulo 11, nós vamos ver quem era Jefté. A Bíblia é muito clara, a Bíblia não vai fantasiar, a Bíblia não vai florear a história, ela vai tratar de maneira realista. A Bíblia é realista, ela mostra a realidade, a história como de fato ela é, como de fato ela aconteceu. E é nos dito que esse homem, ele era filho de uma prostituta. É nos dito que esse homem, ele era um homem que se juntou com homens levianos, depois de ter sido expulso pelos os seus irmãos da sua casa. Veja que história terrível, que dor esse homem traz em sua alma, que história vergonhosa de certa forma de se contar para as pessoas. Talvez quando as pessoas perguntavam para Jefté: de onde você veio, quem você é, qual é a sua história, quem é sua mãe? Jefté ficasse com vergonha, constrangido, talvez inventasse até uma história. E é justamente esse homem que Deus, na sua infinita compaixão, levanta como instrumento de libertação. E é mais interessante também, juntando isso, linkando e anexando com o voto que ele faz, que é um tanto que precipitado. Ele diz que quando ele viesse, é um texto que muitas vezes, quando eu lia, eu tentava pular. Que situação complicada acontece aqui. Até que então eu fui estudar o texto e a gente vai ver que mesmo que o voto de Gideão tenha sido um tanto que precipitado, as nossas conclusões é que de fato ele não sacrificou a sua filha. É um tanto que desconexo e sem alinhamento com a revelação da palavra do Senhor. Não há nenhum precedente de sacrifício humano que tenha sido feito, nenhum outro sacrifício humano. Todos os sacrifícios que eram feitos ali no Antigo Testamento eram de animais, era de ovelhas, de bodes, de aves. Não há nenhum precedente de sacrifício humano para que se dê base para aquilo que Jefté faz. Ele diz que se o Senhor lhe desse vitória, quando ele voltasse, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele ia sacrificar ao Senhor como holocausto. A ideia aqui
semelhante à ideia daquilo que acontece com Samuel, que a sua mãe o entrega como uma oferta para servir no santuário. E nós podemos até mesmo pensar na perspectiva daquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, quando fala acerca do nosso culto ao Senhor, que deve ser um sacrifício vivo, como um holocausto. Nós podemos pensar na ideia do holocausto, nesse sacrifício que o apóstolo Paulo faz lá no Novo Testamento. Isso pensando também naquilo que o Jerry Bridges, ele comentando esse texto, ele faz esse apontamento, dizendo que o sacrifício de louvor, que nós podemos entregar ao Senhor como o nosso corpo, pode ser pensado como sacrifício do holocausto. E talvez certamente é essa a ideia aqui, de que de fato ele não matou a sua filha, ele não a sacrificou, mas de fato ela foi separada para o serviço exclusivo no templo. Ela foi uma mulher que não se casou. Isso mais ainda é reforçado com aquilo que a gente vê no início do capítulo 10 e lá no final do capítulo 12, né, acerca de outros juízes que vieram antes e depois de Jefté. Foram homens que tiveram 40 filhos, outro que teve 30 filhos. Então, ou seja, naquela cultura era muito importante o homem ter filhos. E Jefté teve apenas uma única filha, que não pôde levar adiante o seu nome, algo que era tão importante naquele contexto. Mas, de fato, o nosso ponto aqui é de que Deus se utiliza de pessoas como Jefté, pessoas com história turbulenta, pessoas precipitadas, pessoas que erram em alguns aspectos da sua vida. Aos olhos do mundo, os líderes são pessoas com pedigree, são pessoas que têm um forte histórico familiar e, portanto, uma forte saúde emocional, que não tem nenhum registro policial, né, pessoas com a ficha limpa. De fato, são esse tipo de pessoa que as pessoas esperam encontrar em líderes, em pessoas que são utilizadas de alguma forma como a esperança de trazer coisas boas para uma população, para uma comunidade, para um povo em si, Mas o fato é que a vida de Jefté aponta para um líder supremo. De fato, a vida de Jefté é um tanto que bagunçada, em todos os aspectos do seu histórico familiar e dele enquanto pessoa também, pois não apenas o fato do seu histórico familiar, do seu voto precipitado, mas até mesmo nós podemos juntar a isso a forma como ele trata os próprios irmãos da nação de Israel mais adiante, quando então ele vai tratar com os efraimitas. Antes, ele é um tanto que diplomático quando ele vai tratar com os amonitas. Ele vai tentar ganhar na base da conversa, tentar apresentar precedentes históricos que garantem a posse de Israel do território que estava sendo roubado pelos amonitas. E ele vai apontar aspectos teológicos também, de que o Senhor foi quem deu a Israel a terra. Mas quando ele vai tratar com os efraimitas, uma outra tribo que ficou desgostosa porque ele foi à guerra e não convidou eles, o que nós vamos ver é que ele vai trazer mais sangue. Os outros juízes, nós vamos ver que trouxe paz a Israel. Ele, apesar de ter trazido paz, por ter se livrado dos amonitas, ele derramou muito sangue, efraimita. Cerca de 40, nos dito no versículo 6, no final do versículo 6 do capítulo 12, e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Então veja, ainda que ele tenha sido uma pessoa de fato levantada para trazer libertação, a sua vida traz um tanto que algumas coisas desajustadas. Mas isso é interessante porque de fato ele não poderia ser um líder perfeito. Ele não poderia ser um libertador perfeito, porque essa é a implicação de um juiz, naquele contexto dos juízes, era de ser líderes que trariam paz. Ele em si, nenhum outro foi perfeito, mas a vida deles apontaram para a vida daquele que é o juiz, o libertador perfeito, o glorioso, aquele que de fato trouxe paz ao povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o qual nós olhamos a sua história e podemos fazer conexões, analogias com a história de Jefté. Quem foram as mães de Jesus, se assim podemos dizer, olhando lá para a genealogia de Mateus? Quem foram elas? A primeira delas que é nos apresentada é Tamar.
que nos faz lembrar do incesto que ela teve com seu pai, com seu sogro Judá. Outra que é mencionada lá é Ruth, uma pessoa de origem de um povo que estava debaixo da maldição de Deus, que não era povo do Senhor, mas que está lá, que foi anexada ao povo de Deus, unida ao povo de Deus. Outra pessoa que é mencionada nos históricos das mães de Jesus é Raabe. Quem foi Raabe? Uma meretriz. E nós podemos também muito bem lembrar de quem veio Salomão, que é descrito lá também na genealogia de Mateus, da que fora mulher de Urias, Batseba. Então veja que histórico turbulento também. Histórico turbulento. E nós podemos até mesmo pensar na própria história de Maria. Como é que Maria foi vista no seu tempo? Uma jovem, uma adolescente. Alguns dizem que ela tinha por volta de 16 anos, 15 talvez. E de repente ela aparece grávida, estando ainda noiva. Que história a ser contada? Como explicar isso diante da sociedade? Então veja que de fato são aspectos da vida de Jefté que apontam também para a vida de Jesus. Em muitos momentos também o Senhor Jesus, ele foi tratado de maneira dolosa. Este é aquele que se assenta com publicanos e pecadores. Era isso que diziam acerca do Senhor Jesus. Diziam que ele estava endemoniado. Diziam, ora, será que de Nazaré sai profeta? Não sai nada. Esse filho desse carpinteiro vai dar para nada. Esse aí é um charlatão como outros que vieram. Essa era a conduta da nação de Israel, mas foi justamente esse que Deus levantou para a libertação do povo do Senhor, para trazer paz, para trazer vida, para trazer de fato uma libertação plena por meio da sua vida, do seu sacrifício, que até os últimos momentos do seu ministério, da sua vida, estavam as pessoas olhando para ele dizendo: médico, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E zombavam dele, escarneciam dele, tratavam com desdém, tratavam de maneira dolosa, mas este foi o instrumento divino, poderoso, glorioso, que Deus se utilizou dele para trazer-nos libertação. E como nós nos identificamos, meus irmãos, tanto com a história de Jefté quanto a de Jesus. Quantos de nós aqui não temos coisas das quais nos envergonharmos? Quantos de nós aqui talvez tenhamos parente na nossa família que quando alguém pergunta: tu é irmão de quem? Só ficar, vamos mudar de assunto, tal. Porque talvez essa pessoa está presa, quem sabe é um homossexual, coisa do tipo. Coisas que a gente sente vergonha, muitas vezes, de compartilhar com as pessoas. Tu é filho de quem? Talvez nós sintamos vergonha, porque o nosso pai é uma pessoa simples, ou a nossa mãe uma pessoa iletrada. E nós olhando para nós mesmos, nós olhando a nossa própria vida, nós vemos que nós somos, de fato, pessoas desajustadas. Nós somos aquilo que a palavra de Deus diz: pecadores, nascidos em pecado, transgressores da lei de Deus, pessoas que erram, até mesmo querendo acertar muitas vezes, com a soberba espiritual, com altivez, tratando com falta de respeito outros irmãos em Cristo. Talvez, quem sabe, o pastor ou, sei lá, outro irmão. Todos são dignos em Cristo Jesus de serem tratados com dignidade, com respeito. Talvez nós sejamos essas pessoas. Particularmente eu me vejo assim. Eu sou um miserável pecador. Talvez, como o apóstolo Paulo, eu posso dizer de mim mesmo: eu, o principal dos pecadores. E você, o que dirá de você? A palavra nos diz, temos estudado com o pastor, se dissermos que não temos pecado, a palavra do Senhor não habita em nós. De fato, nós somos pecadores. De fato, a nossa vida é uma bagunça,
é uma coisa que a gente se envergonha dos nossos pecados, mas nós podemos olhar para o Deus que, mesmo tendo um povo que é troncho, um povo que muitas vezes erra, um povo que é cheio de altos e baixos, nós podemos olhar para o Deus que é reto, o Deus que é sublime, o Deus que é perfeito e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, miserável pecador, desgraçado, um homem que não é digno aos olhos do mundo, um homem que os homens olham para você e dizem: é um simples crente, esse povo dessa raça não presta para nada. Mas justamente pessoas como você, como eu e você, como Jefté, como Jesus, que Deus se utiliza delas. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, as vis, as desprezíveis e as que não são, para que diante dele nenhuma carne se glorie. Temos esse ministério em vasos de barro para que o louvor e a glória seja de Deus. Aleluia, meus irmãos. Põe a mão no arado, esforce-se no Senhor, haja varonilmente, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Seja um jovem de Deus, influencie a sua geração, impacte a sua geração, movido pela graça de Deus que inunda nossas almas e se utiliza de miseráveis pecadores, homens com históricos terríveis, para que o nome dele seja exaltado, para que Cristo seja visto em nós. É isso que Deus faz com cada um de nós. Nós que viemos aqui, nós não somos melhores do que vocês que estão aí. Nós somos, diante de Deus, somos vistos como os filhos, como pecadores que necessitam da sua graça. Eu não tenho de que me gloriar, meus irmãos. Não é porque eu passei 4 anos num seminário que eu sou melhor do que qualquer um, não. Deus, ele se utiliza das pessoas, não importam ela quem sejam, que se achegam a ela em humildade, em quebrantamento, reconhecendo a necessidade que tem dele. E é justamente para isso que esse texto nos remete. Quando o povo vai em busca de Jefté, Jefté diz: olha, versículo 9, na parte B, parte final: e o Senhor nos dê a mim, né? É dito: então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se nos tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos dê a mim. Veja, não é pela a minha habilidade, não é pelo braço da carne, não é pela intelectualidade, as artimanhas da minha mente, os instrumentos, os recursos que estão nas minhas mãos, mas é pela infinita graça e poder de Deus. Jefté bem podia dizer: eu tenho um bando de homens espertos, homens que é descrito aqui nesse texto como levianos, homens sanguinários, homens ladrões, que estariam dispostos a enfrentar qualquer parada, para ir como um exército contra aqueles que estavam afligindo aqui o povo de Deus. Mas ele não olha para as circunstâncias e para ele em si mesmo e para o exército de homens. Ele olha para aquele que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Portanto, seja corajoso, meu irmão, minha irmã, para trabalhar na seara do Senhor. A igreja precisa de você. Para a glória de Deus, nós precisamos uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Um homem só não faz tudo, meu irmão, minha irmã. O pastor não faz tudo sozinho, não pode, não tem condição. O conselho também não pode. A igreja precisa dessa mutualidade. Nós precisamos sentir prazer, meus irmãos. Eu fico regozijado quando eu lembro das histórias dos irmãos em não tanto tempo distante. De irmãos que sentiam a maior alegria em coisas simples, meus irmãos. Coisas que a gente às vezes passa despercebido, mas testemunho de irmãos que expressam a alegria de vir varrer a igreja. Veja, coisas tão simples. O simples fato de você estar presente em uma reunião
seja de oração, de doutrina, no culto do domingo, na escola dominical. Você não sabe o quanto você tem contribuído para que o avanço do Evangelho se estenda, para que a igreja seja abençoada. Você faz parte desse corpo, você é importante, mesmo você sendo tão fraco, tão falho, dando tanto trabalho para o pastor, aconselhamento bíblico, mas você é importante, meu irmão. Você, com toda a sua vida aí desajustada, Deus pode se utilizar e certamente vai se utilizar de você. Então, põe a mão no arado, meu irmão. Fique em casa não com vergonha, não se constranja, não se envergonhe, não cruze os braços, se disponha, haja, tenha ação, confiando no Senhor. Jefté aqui confiou no Senhor e nossa confiança está no Senhor, para que ficasse mais reforçado esse aspecto da confiança que ele deposita no Senhor, assim como o próprio Senhor Jesus também. Jefté vai orar ao Senhor. É isso que nós vemos no final do versículo 11. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté orou, apresentou a sua causa diante do Senhor. Veja que o contrário é agir como um ateu, como um incrédulo, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande batalha a ser travada, diante do conflito da fé. Nós precisamos orar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, sem o Senhor eu não consigo, não vai adiante, não dá certo. Não dá certo, meu irmão. É por isso que a gente ora, a gente chora aos pés do Senhor, a gente se quebranta diante dEle, não apenas para fazer avanços evangelísticos, mas também para orar pela nossa própria alma que carece da graça de Deus, orar pelas nossas debilidades. Nós precisamos, quando fracos, quando debilitados em nosso ser espiritualmente, nós precisamos estar diante do trono de Deus. Um abismo puxa outro abismo, e ao fragor das suas catadupas, já diz a palavra do Senhor. No dia que eu e você estiver fraco na fé, se a gente for se negar, se a gente for nos omitirmos de estar aos pés do Senhor, a gente vai cada vez mais adentrar nas trevas, cada vez mais o nosso coração vai ser obscurecido, nosso coração vai ser endurecido, nós nos distanciaremos do Senhor, nós nos rebelaremos contra aqueles que chegam para nós e dão uma palavra de conserto. Nós agiremos de maneira terrível. Então, quando você se sentir fraco, quando você se sentir de fato, você vê as mazelas da sua alma, você possa clamar diante do Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, Senhor. E tenha sempre isso em vista, que o fato de Deus responder a minha, a sua oração, não depende dos nossos méritos. Depende, grave isso na sua mente, no seu coração, dos méritos de Jesus. Deus ouve as nossas orações, responde às nossas orações, atende o nosso clamor por conta dos méritos de Jesus. Não é porque você passou tantos dias em jejum e oração, você cronometrou no relógio, passei tantas horas, olha, vê que bênção. De fato, é uma bênção orarmos. Mas os nossos méritos estão em Jesus. É dele que vem a graça de sermos aceitos diante de Deus. É dele que vem essa bênção de adentrarmos no santo lugar. É claro, nós não depreciamos a necessidade de um viver santo. É claro que aquele que ora pedindo para que Deus o santifique, para que Deus o fortaleça, é importante que ele também esteja disposto a viver em conformidade e a buscar aquilo que ele está pedindo, está disposto. Não ser hipócrita. Mas tudo é pela graça de Deus. É Ele que nos move, é nele que nos movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo. É Ele quem transforma as nossas vontades, fazendo com que, em vez de buscarmos as coisas que são as inclinações da carne, nós busquemos as coisas que são do Senhor, as coisas do Espírito, busquemos a sua vontade, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos refletindo sobre desajustados instrumentos
da compaixão divina. Em primeiro lugar, são instrumentos com históricos familiares completamente devastados, difíceis de lidar com eles. Em segundo lugar, são instrumentos que confiam no Senhor. E em terceiro lugar, são instrumentos que são cheios do Espírito Santo. São pessoas cheias do Espírito Santo. São pessoas que vão na força do Senhor. Como está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Nós não iremos fazer a obra do Senhor baseado em outra coisa senão na força e no poder do Espírito Santo. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e continua na vida da igreja, no coração dos crentes, operando, enchendo-os com o poder que vem do alto, o poder que edifica, o poder que transforma, o poder que faz com que a palavra seja aplicada de maneira assertiva, de maneira eficaz no coração dos incrédulos, no coração daqueles que estão errando, no coração daqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus. Jefté, é isso que nós vemos no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Veja, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Esse Espírito está naqueles que creram uma vez em Cristo Jesus, foram regenerados, foram de fato aqueles que foram transformados em sua natureza. O Espírito desceu sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, como está escrito: para vós e para vossos filhos é a promessa, e para todos quanto haverão de crer. O Espírito Santo habita na igreja, o Espírito Santo está na igreja presbiteriana, meus irmãos. Não é porque você não vê coisas que de fato são um tanto que fogem de fato da palavra, como gente rodopiando, quem sabe outro caindo ali no canto, que o Espírito Santo não está nessa igreja. O Espírito Santo está, meus irmãos, entre nós, está presente na pregação da palavra, nos cânticos, na oração. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra do Senhor, o Espírito está em nosso coração, aplicando a obra da salvação, transformando as nossas vontades, fazendo-nos ser uma igreja que adora em espírito e em verdade. Portanto, não extinguais o Espírito Santo. Sede no zelo, não sejais remissos, diz lá em Romanos. Sede fervorosos de espírito. E o que é ser um crente fervoroso de espírito? Um crente abastecido com o Espírito Santo, com o combustível do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. É um crente que demonstra através dos seus atos o maior de todos os dons, o dom do amor. É um crente que exerce os frutos do Espírito: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, domínio da língua, domínio dos olhos, domínio dos dedos na internet, domínio do coração, para não ficar um coração altivo. Esses são aspectos de um crente cheio do Espírito Santo. É um crente que chega para o irmão e, em vez de fofocar da vida do outro, vai trazer uma palavra que edifica, que em vez de escutar fofoca, vai dizer: meu irmão, vamos falar de uma coisa que vai glorificar a Deus. Vamos falar mal da vida dos outros, não. São nesses aspectos que nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja proclamadora das Sagradas Escrituras, do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. É um crente que não se envergonha do Evangelho. É um crente que está com todo gás, toda alegria, disposto a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um crente que ora, é um crente que medita na palavra, meu irmão, minha irmã. Nós sabemos, às vezes, das implicações que nós temos com o movimento pentecostal, um movimento que se popularizou na Rua Azusa por volta de 1905. É fato que a doutrina ela não surge ali, ela remota aos tempos de Montano. Quando Montano no deserto diz ali: eu sou a voz do Espírito, e sai com algumas mulheres, né, dizendo: eu sou a voz do Espírito, e começa um movimento de outras línguas e coisas do tipo. E às vezes esses movimentos eles se infiltram dentro da igreja reformada, das igrejas que
tem uma outra percepção quanto a essas questões. E às vezes tem irmãos que ficam aperreados dentro da igreja. Mas a igreja, irmãos, cadê a língua e tal? Nós entendemos que a revelação de Deus já nos foi dada. As línguas estranhas, elas são como que uma serva do dom de profecia. Elas têm a mesma finalidade. É a finalidade de trazer uma revelação de Deus. E nessa perspectiva, nós sabemos que está escrito lá em Hebreus que, havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos filhos nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Ele é a palavra final, ele é a revelação final. Lá em Apocalipse diz que nós não podemos acrescentar nenhum tio, não podemos nem tirar nada dessa palavra. A revelação divina está aqui, meus irmãos. Por isso nós cremos que somos uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que prega a palavra, que explica a palavra, com pregadores que se dobram diante da palavra, com pregadores que não trazem palavras de si mesmo, misturadas com engano de falsas profecias. Muitas vezes a gente não vê o dito vaso. Deixa esse camarada, vai atrás daquele outro lá. E às vezes aquele outro é casado. Veja, às vezes esses erros acontecem com tanta frequência. E às vezes são profecias que não se cumprem e o dito profeta vai olhar para aquele pobre irmão e vai dizer: você que não teve fé, você que não teve fé nada, rapaz, tem vergonha na cara. Você que é um falso profeta. Quando algum profeta vier em meu nome e tal profecia não se cumprir, esse é um falso profeta. E meu irmão, minha irmã, aqui nós temos uma profecia que não erra, aqui nós temos uma profecia que não traz engano, aqui nós temos uma verdadeira profecia que você não vai ficar entristecido quando você receber ela em seu coração, quando você se dispor a ouvir ela. Você tem clamado por Deus, dizendo: Deus, fala comigo, aqui está a palavra de Deus, ouça Deus falar com você, eis a profecia do Senhor para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Recebe em teu coração a palavra de Deus. Toma ela, alimenta-te da palavra, que ela seja doce ao teu paladar. Que recebendo ela, tu a comas, alimente-se dela, tu se deleites nela. Pois essa é a profecia inerrante. Com essa profecia aqui, você não vai sair por aí dizendo que está frustrado com Deus, que Deus não existe, que Deus é uma ilusão e coisas do tipo. Aqui você vai andar no caminho firme. Aqui os ventos vão soprar contra a sua casa. Aqui vão combater contra a sua casa. As águas vão inundar, os rios vão correr e a sua casa não vai cair. Você não vai cair. Você não vai ser destruído. Sua fé não será minada. Ame essa palavra. Deleite-se nela. E você irá bem, meu irmão. Você irá bem, minha irmã. A igreja do Senhor Jesus irá bem e não será envergonhada. Nós iniciamos essa mensagem de hoje falando acerca de uma senhora chamada Lídia Okinavic. Hoje ela tem cerca de 50 anos. Essa mulher com um histórico terrível. Família muito difícil. Acredito que talvez fosse espancada no lar, ou seus pais fossem muito negligentes com ela. 2 casamentos destruídos. Uma filha que morreu assim que nasceu. Uma vida imersa nas drogas, completamente destruída. Mas pela graça comum de Deus, assim eu posso dizer com certeza, eu não sei se ela é uma crente em Cristo Jesus, eu não sei da história dela em detalhes. Mas essa mulher hoje, ela é uma mãe de filhos, uma mulher casada, uma mulher que é professora, que saiu das drogas, uma palestrante, uma escritora. Veja a transformação que aconteceu na vida dessa pessoa. Uma pessoa deslocada, uma pessoa desajustada em seu histórico, em sua vida. E ela conclui dizendo em sua palestra que há um mito em muitas culturas sobre seguir seus sonhos. É a chamada jornada do herói. Eu prefiro um mito diferente, ligeiramente diferente, ou escondido naquele, é o chamado mito desajustado. É mais ou menos assim. Mesmo quando você fracassa,
Mesmo ali você é belo. Você pode ainda não saber, mas você tem a capacidade de se reinventar incessantemente, e aí está a sua beleza. E nós, porém, vos dizemos, baseado na palavra de Deus, que a sua beleza, a minha e a sua beleza, de pessoas deslocadas, pessoas desajustadas, pessoas que não se enquadram, pessoas com históricos tristes, angustiantes, pessoas com históricos tenebrosos, a nossa beleza é encontrada na compaixão divina, na graça que excede, na graça que superabunda, na graça que manifesta sobre pecadores perdidos, errantes, vagantes como ovelhas que não têm pastor. A nossa beleza é encontrada em Cristo, no nosso libertador perfeito, no nosso juiz perfeito, aquele que venceu a morte, aquele que venceu na cruz do Calvário, para nos dar uma nova história, um novo viver. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Deus é o Deus de graça e de compaixão. Ele está presente na minha e na sua vida, manifestando graça sobre graça, sobre graça, compaixão, infinita compaixão. Infinita compaixão, meus irmãos. Infinita compaixão. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Como tu és perfeito, como tu és belo, como tu és justo, como tu és santo, como tu és glorioso, como tu és exaltado no meio da tua igreja, como, ó Pai amado, não existe outra em cima nos céus e embaixo na terra, semelhante ao Senhor. O Senhor é o Deus que vivifica os mortos, abre os olhos aos cegos, faz vidas serem transformadas. O Senhor é o Deus que cura os coxos, os aleijados. O Senhor é o Deus de graça, de compaixão. O Senhor é o Deus presente em todas as nossas angústias. Oh Pai, o Senhor está presente com esses irmãos. Os irmãos que estão em casa, nos acompanhando na internet. Os irmãos que estão aqui. Tu és Deus presente em toda a sua angústia. O Senhor foi angustiado juntamente com cada um dos teus filhos. E o Senhor continua, Senhor, manifestando compaixão. Oh Pai, a compaixão que não pode ser retida, a qual foi nos dita nessa noite. O Senhor já não pôde reter a sua compaixão para com os filhos de Israel. Ó Senhor Deus, o Senhor não pode reter a tua compaixão para conosco. Nós somos os teus filhos, rebanho do teu pastoreio. Ó Senhor, vivifica-nos pelo poder da tua palavra, vivifica-nos pelo teu Espírito. Ó Senhor Deus, faz-nos ser como luzeiros em meio a essa geração que se corrompe, que se perde, que se destrói, que caminha para as trevas. Ó Senhor Deus, manifesta graça sobre graça, fazendo dessa igreja uma igreja que confia no Senhor, uma igreja que não olha para si mesmo, uma igreja que não se gaba dos seus próprios méritos, de sua própria força, mas uma igreja que olha para o Senhor, Criador dos céus e da terra, uma igreja que se quebranta diante do Senhor, reconhecendo que do Senhor vem a nossa salvação, vem a nossa libertação, que o Senhor é aquele que responde às orações, e que o Senhor é aquele que derramou sobre nós o Espírito, e o Espírito habita na igreja. Ó Senhor, que realidade tão doce, tão maravilhosa. O teu Espírito habita na tua igreja. O teu Espírito habita nos crentes. O teu Espírito habita, Senhor Deus, em cada um daqueles que creram nessa noite no teu Evangelho, no teu Filho. O teu Espírito habita em nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ó Senhor, manifesta a glória da beleza da tua graça e compaixão sobre nós, Senhor. Vivifica-nos. Abençoa a cidade de Gravatar, Senhor, com abundante colheita. Ó Senhor Deus, de vidas transformadas, de pessoas que foram encontradas pelo Senhor, os perdidos que foram achados pelo Senhor.
Que essa igreja seja uma igreja evangelista, que essa igreja seja uma igreja que se dispõe, ó Pai amado, que a gente possa ver, Senhor Deus, os crentes dessa igreja na porta da igreja, ó Senhor Deus, desejosos de participar do culto presencialmente. Ó Senhor, aviva-nos, invocaremos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos nesse momento nos colocar de pé. Nós vamos louvar a Deus com aquele cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos louvar a Deus. Nós temos aí os tocadores, e aí? Tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Vamos louvar a Deus com este cântico, você conhece, então logo nós vamos cantar ao Senhor. E aí essa é a nossa alegria, é a nossa satisfação. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Ó Deus, e é o Senhor que conduz, é o Senhor que de fato dirige os nossos passos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que possamos entender que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge do Teu controle, Pai. Sabemos, ó Senhor, de que habita em nós ricamente o Espírito da verdade. Obrigado, Senhor, porque nós nos deleitamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor em meio a todos os encalços da vida. Ó Senhor, muito obrigado, e que possamos crer no Senhor, independente das adversidades e das circunstâncias da vida. Cuide de nós, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Poder sentar, queridos. Nós queremos apenas agradecer aos nossos visitantes. Eu não sei se tem alguém pela primeira vez hoje. Nós temos a senhora, né, que já é a segunda, a terceira vez que ela veio. Né? Nós temos aí essas duas jovens, não é isso? Amiga de Aline. É isso, Aline? Trabalhar com você? Não? Tá bom. Diga aí o nome delas. Gerlane e Michele. Né? Deus abençoe. Qual é a igreja delas? Adventista do sétimo dia. Essa daqui da Lourenço mesmo. De Recife. Tá certo? Aí está morando aqui? Não. Pronto. Quando morar aqui, venha para cá. Tá certo? Tá bom? Em nome de Jesus. A jovem também, a Gerlane. Qual é a sua igreja? Igreja Católica. É daqui de Gravatar? É o padre João Paulo? É isso? Manda um abraço para o padre João Paulo, tá bom? Deus abençoe e volte também, tá certo? Vai um domingo lá, um domingo aqui, um domingo lá, um domingo aqui, tá bom? Vai fazendo isso. E depois o padre João Paulo perdoa aí e vamos embora, tá certo? Tá bom? E Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós temos a nossa amada irmã ali, né, da Assembleia de Deus, não é isso? Vai estar o terceiro domingo que vem. Deus abençoe, tá bom? E também o irmão João não é visitante, só apenas irmão João, os filhos, a nossa amada irmã também, a sua esposa, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lembrando aos irmãos, tá certo? As nossas atividades da semana. Então, logo, na terça-feira, estarei aqui na igreja, né? Aconselhamento pastoral. Então, de 9 às 10 horas, eu já tenho alguém já agendado. Então, como disse Abraão, tá certo? Então, crente que dá trabalho, né? O pastor, eu gosto, viu? Parece mentira, mas eu gosto. Pode vir mesmo, pode marcar. Até a noite a gente faz isso, até meia-noite. Aí, quando a gente fala aquela oração de Paulo e Silas, já as grades se abrem, tá certo? Então, mas eu gosto, viu? Mas pode vir, tá bom? Quando o crente não me dá trabalho, eu vou dar a você. Nem se preocupe, eu vou dar trabalho a você. Então, venha, tá bom? E aí, se você precisar de aconselhamento, tá bom? Terça-feira. Mas eu não posso na terça. Não tem problema. Pode ser na quarta, pode ser amanhã, pode ser na quinta, pode ser na sexta. Não tem dificuldade, tá bom? Então, assim, eu coloco um dia específico, porém, eu estou à disposição todos os dias, tá bom? Não se preocupe. Porém, de 9 às 10 eu estarei aqui já com alguém, tá bom? De 9 às 10. Então, terça-feira. Na quinta-feira também teremos o estudo bíblico, às 19h30. Estamos falando agora, vamos entrar, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. Então, quinta-feira, tá bom? Estudo bíblico aqui na igreja. Venha, participe, tá bom? Também para nós aprendermos aí, né, a ideia do gnosis, desse conhecimento dos falsos, do falso gnosticismo, que aí afirmava que nós não cometemos pecados e que isso é mentira, pecado é balela, isso não existe, né? Então, tudo que você faz é algo que você tem que fazer mesmo, aproveita e aí deleita naquilo que você pode fazer. E por isso que João vai tratar, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos. Então, justamente por conta disso, havia esse entendimento errado de que o pecado não existe, tá certo? De que é um acidente. Então, as coisas acontecem realmente na vida porque tem que acontecer, e aí você não tem que se arrepender de nada, faça o que você mais gosta da vida, aproveita a vida é sua, é ponto final, ninguém se mete nisso, não existe nada que proíba você fazer o que você quer. É nesse contexto que João vai trabalhando, né? Então, aqueles que negam que não é pecador, então, está distorcendo a palavra de Deus e a própria orientação do próprio Deus. E aí João vai começar a mostrar justamente esse erro teológico que havia já no primeiro século, mostrando, sim, tá certo, que o pecado é uma natureza que afronta, de fato, o próprio Deus. Então, estamos trabalhando nesse aspecto, e agora nós vamos entrar no capítulo 2, né, justamente sobre o remédio para o pecado, né, o remédio para o pecado. Então, o pecado existe sim, tá certo? O pecado existe sim, e é uma natureza que está agora enraizada na raça humana. Porém, quinta-feira, não falte, venha aprender
a epístola de João. Tá bom? Então, também, tá certo? Aqueles irmãos que necessitam de visita, estamos à disposição, tá certo? Então, você que quer uma visita, você só marca comigo, a gente vai na sua casa, visita sem nenhuma dificuldade, tá bom? Mesmo no terraço, mesmo distante, mesmo de longe, tá bom? Não tem nenhuma dificuldade, a gente vai na sua residência, a gente vai exercer, tá certo? A visita também pastoral. Na terça-feira, também nós temos a oração no Alpe Suíço, na congregação, às 16 horas. Terça-feira, às 16 horas, oração na congregação do Alpe Suíço. Quinta-feira, quarta-feira, na congregação do Bairro Novo, às 19 horas. Quinta-feira, aqui na igreja, às 19h30, tá certo? Sábado, na congregação do Bairro Novo, às 19 horas. E também domingo de manhã, pela manhã, às 9h30. E domingo também, à noite, às 18h30 horas, tá bom? Então, essa é a nossa programação. Então, esteja orando pelos irmãos, tá certo? Está no boletim, esses irmãos que necessitam das nossas orações, tá certo? Esteja orando aí, tá aí a relação, e que possamos, nesse momento, orar por esses irmãos, né, que estão enfermos, que estão precisando de consolo, de graça e da misericórdia de Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos orar por esses irmãos agora, que estão enfermos, que estão de luto, que estão cirurgiados, né, para que Deus esteja abençoando. Vou pedir essa oração ao nosso irmão diácono João, que leva a Deus em oração por esses irmãos em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a Aline que pegue o contato das suas amigas, tá bom? Para que a gente já mande uma mensagem para elas de agradecimento. Eu vou até a porta, mas eu não vou apertar a sua mão, não se preocupe, tá bom? Vai ser o cotovelo. Deus abençoe.